Desistir do ukulele. Isso já passou pela sua cabeça ou você conhece alguém que já passou pela cabeça dele desistir ou até alguém que já desistiu do instrumento? Isso é algo que eu vejo acontecer várias vezes, infelizmente, e é algo que me chateia profundamente. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho da minha experiência nesse assunto. A seguidora Tamira Edwards me enviou a seguinte pergunta: quando você começou a aprender a tocar uke, você não pensou em desistir? Porque tem muitas pessoas que, às vezes, pela dificuldade que encontram, desistem do instrumento. Para começar a responder isso aqui, eu preciso deixar bem claro que o ukulele não foi o meu primeiro instrumento. Eu comecei a aprender com violão aos 8 anos de idade, e lá sim eu tive esse sentimento, essa vontade de desistir. E o que eu vou te contar aqui é a minha experiência e é o que funcionou para mim, porque como você deve estar percebendo, eu não desisti, né? E eu realmente espero que com essa experiência, com o que eu vou te contar aqui, você enxergue o aprendizado do ukulele com outros olhos. Bom, vamos lá. Desistir do ukulele não foi algo que passou pela minha cabeça e eu acredito que foram por dois motivos principalmente. O primeiro é que eu já tinha passado por todas aquelas dificuldades do iniciante, então eu já tinha passado isso com outros instrumentos, eu já sabia como ia ser com o ukulele e muita coisa eu já consegui trazer aqui para o ukulele sem problemas maiores, tá bom? O segundo motivo é que eu já era mais velho, eu já tinha certeza que eu queria aprender o ukulele e eu me comprometi a fazer isso. Eu botei isso como um objetivo, então eu não via desistir como uma opção. Mas passou sim pela minha cabeça desistir quando eu comecei a aprender violão. Eu tinha 8 anos de idade e imagina você aí, com 8 anos, tentando aprender a tocar um instrumento que é enorme para uma criança de 8 anos. Eu não tinha paciência para praticar, eu não tinha paciência nenhuma para me dedicar, para fazer nenhum exercício, para fazer nada que o meu professor passava. Era zero disciplina. Eu só queria o resultado final, que era tocar o que eu queria, mas eu não queria nem saber de passar perto do que eu precisava fazer para chegar até lá. Logicamente, o fato de eu não ter disciplina, de eu não fazer o que era para ser feito, me fazia falhar todos os dias. Ou seja, eu queria o resultado final, mas eu não fazia nada em relação a isso, então eu falhava todos os dias comigo mesmo. Além disso, isso também me fazia perceber todo o processo de aprender o instrumento como um processo muito chato, eu via aquilo como uma obrigação. Eu era uma criança, eu queria era brincar, eu queria tocar as músicas, eu não queria ficar fazendo exercício. Eu não conseguia me divertir e eu não queria fazer aqueles exercícios porque eu só queria saber de tocar. Mas eu não conseguia tocar e eu não entendia o porquê que eu não conseguia tocar. Hoje fica muito claro por quê. Eu não entendia que, para chegar no resultado final, eu tinha que passar por todos aqueles obstáculos pequenininhos ali, que eu não queria passar por cima deles. Uma coisa que eu não via na época é que passar por esses obstáculos, esses pequenos obstáculos, não precisam ser uma coisa chata. Dá para fazer o negócio, dá para fazer esse caminho todo ser bem divertido. Quem enxergava aquilo como um saco, como chato, era eu. Porque na verdade não era. Mas eu via aquilo como coisa chata e eu não fazia. Eu tinha professor de violão, meus pais apoiavam eu aprender o violão, mas eu tinha essa coisa dentro de mim de que era uma coisa difícil e que eu não ia conseguir. Então, o único caminho era desistir. Era puramente uma desculpa para eu desistir. Era uma desculpa para mim mesmo, para eu não continuar com algo que eu achava difícil. E cá entre nós, é muito fácil, né? Falar que é difícil, e é difícil, vou desistir. Pronto, ninguém vai falar nada. E as coisas só mudaram quando eu decidi que só dependia de mim para aprender a tocar o instrumento. Não dependia de mais ninguém. Se eu quisesse aprender, era eu que tinha que tomar essa decisão. Ninguém podia tomar essa decisão ou aprender por mim. E eu comecei a entender que eu precisava encarar aqueles pequenos obstáculos que eu achava chato e tal, como pequenos degraus para eu chegar onde eu queria. Não era o professor que tinha que me motivar, não eram meus pais que tinham que falar comigo que eu não era para eu desistir, que eu ia conseguir. Era eu mesmo que precisava me motivar a aprender aquilo, a tocar aquilo. A motivação vem dentro de você, não vem de fora. Você não absorve a motivação, é você quem se motiva. Não adiantava nada o meu professor de violão me dar aquele tanto de exercício, me dar aquele tanto de material, se eu mesmo não quisesse correr atrás e praticar aquilo. Ele não ia me dar o material e magicamente eu ia aprender. Claramente eu não pensei isso quando eu tinha 8, 10 anos de idade, mas foi isso que aconteceu se a gente analisar, se eu pegar e ver o que aconteceu ao longo desses anos todos. Na época eu só decidi que, para eu aprender a tocar violão, eu tinha que fazer o que deve ser feito. E pronto, eu ia fazer aquilo ali. Porém, eu ia fazer aquilo de um jeito que eu achasse divertido.
E aí, ao invés de observar cada obstáculo como algo impossível de superar, algo que era muito chato, eu comecei a observar cada um deles como pequenos desafios. Pequenos desafios que, enquanto eu batalhava com eles, eu melhorava, eu aprendia mais e, finalmente, eu conseguia chegar naqueles resultados que eu tanto queria, que era tocar as músicas que eu queria. Todo dia eu treinava um pouquinho, eu superava um pouquinho as coisas que eu tinha feito e eu aprendia mais um pouquinho, eu conseguia chegar um pouquinho mais longe do que eu estava no dia anterior. Ao longo dos dias, meses, anos, isso aí foi se acumulando até um ponto que eu consigo observar o tanto que eu melhorei. E eu não teria melhorado se eu continuasse me dando aquela desculpa de que é difícil e não fazer o que deveria ser feito. E desde então nunca mais passou pela minha cabeça desistir do violão ou desistir de qualquer outro instrumento que eu começasse a aprender. Eu penso que aprender um instrumento musical é como se fosse um videogame. Para chegar no final da fase, você tem que passar pela fase toda. Você precisa superar todos os desafios, todos os obstáculos que são colocados ali no caminho até que você chegue no final. Nesse caminho, você vai perder vida, você vai se frustrar algumas vezes, que você não vai conseguir passar de primeira naquele lugar ali, mas quando você chega no final, você chegou no seu objetivo, você vê que todo aquele trabalho, todo aquele esforço que você fez, até aquelas partes que você ficou frustrado, valeu a pena. E o melhor, quando você chega no final dessa fase, você vai ver que você tem mais habilidade, que você está mais preparado para conseguir chegar numa fase ainda mais difícil. Aquilo que antes você não tinha habilidade para conseguir, se você não tivesse passado por aquela fase que está no meio ali. Nesse ponto, você consegue se comparar com você, você pega o seu eu de antes de fazer todo aquele esforço, de fazer aqueles exercícios, e compara com o que você está conseguindo fazer agora. Você vai ver que valeu a pena. E eu, Matheus, eu tô aqui para te dar quantas fichas, quantas vidas forem preciso para você aprender nesse jogo aqui do ukulele. Mas só depende de você se vai dar game over ou não.